Alex, penso eu que educar é formar as próximas gerações, para que deem um seguimento ao desenvolvimento da nação. Exatamente, Rebeca. Inclusão, informação e desenvolvimento. Mas será que todas as pessoas são beneficiadas com a educação no país? E será que o acesso à informação ele é acessível para todos? Para que esse acesso se dê de forma real, é preciso de acessibilidade. Aí a acessibilidade vai muito além de criação de rampas. Adaptar espaços também tem a ver com acessibilidade comunicacional. A escritora, professora licenciada em História, economista, embaixadora da ONG Internacional RADL e mãe atípica de 2, Gláucia Batista vai nos presentear com a mentoria Todo Mundo Fala? As mais variadas formas de se comunicar. Antes de chamar a Gláucia, eu quero agradecer imensamente essa mulher incrível, que eu também aprendo há algum tempo no congresso, na internet, e que foi nos apresentada através de você, que está nos assistindo, Gabriela Pereira. O ano passado esteve aqui conosco também, contando essa história. Então eu quero que vocês, meu público maravilhoso, recebam a Gláucia com uma salva de palmas. Com você, Gláucia. Olá, ainda bem que eu estou começando, abrindo aqui as mentorias, porque eu não ia me aguentar. Começar uma Mônica, a Luísa, já abriu de forma linda aqui dançando, eu já fiquei segurando aqui, né, minha emoção. E eu tenho certeza que virão muitos depoimentos importantes. Esse espaço aqui eu acho incrível. Ano passado eu maratonei todo o evento no YouTube, conheci tanta gente diferente, né, diversa, com muitas histórias, e eu vim apresentar basicamente o que eu faço hoje, 90% na internet. Eu sou a mãe de 2 crianças, ele já me apresentou, né, eu vou me autodescrever. Sou uma mulher negra, visto uma calça verde, uma sandália colorida, uma blusa de cor neutra, uso óculos, cabelo curto e estou com brincos verde e amarelo. Eu criei a página Humaninhos TDL para falar especificamente sobre TDL, que é um transtorno do desenvolvimento da linguagem. É um diagnóstico pouco conhecido, pouco divulgado no Brasil, e eu me filiei a uma ONG internacional que trata da conscientização sobre esse transtorno. E é sobre como a criança tem dificuldades para adquirir e expressar linguagem, expressar e compreender linguagem. O diagnóstico é basicamente tratado com terapia de fono e muito foco no desenvolvimento da fala e da linguagem. E por falar desse tema, eu acabo acessando também pessoas que convivem com outros tipos de deficiências e transtornos e também impactam, né, o desenvolvimento do processo da linguagem. E eu comecei a pensar muito sobre a fala, sobre todo esse processo e o quanto isso é importante para as relações, para a própria maternidade, para a configuração dessa dinâmica das relações que a gente cria com as pessoas, com os nossos próprios filhos. E eu posto muito sobre isso. Eu instigo as pessoas a pensarem, a repensarem como elas valorizam demais, né, a fala, a forma como se fala, como as pessoas se expressam. E eu vou contar um pouco sobre a minha história. Eu tive um filho e ele começou a falar. Ele falou as primeiras palavras, tudo muito bem, só que a aquisição de vocabulário foi muito devagar. Então, chegou um momento em que eu percebi que ele não estava falando conforme o esperado. Ele tinha 1 ano e meio e falava muito pouco. E aí eu já acendi um alerta sobre isso, fiquei preocupada. E continuei estimulando, procurando saber como estimular mais. E o tempo foi passando e a escola sinalizou que ele precisaria fazer terapia de fono, né? Então, ele já tinha uns 2 anos. Tá, não, voltou. Ele já tinha uns 2 anos quando eu levei ele na fono. E naquele tempo, hoje ele vai fazer 11 anos, naquele tempo a gente não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje. E eu estava num terreno totalmente novo para mim.
eu comecei a frequentar esses ambientes terapêuticos e conhecer pessoas e conversar com outras mães em sala de espera. E ali eu fui seguindo as demandas do meu filho para começar a estudar sobre o que ele precisava. E nesse diagnóstico especificamente, como a aquisição da linguagem ela se dá de forma lenta, com muitas etapas em que ele encontrava dificuldade, era ali que eu focava, era ali que eu mergulhava para estudar e saber mais e entender. E comecei a falar sobre isso na internet e comecei a atrair também muita fono, muito profissional da área médica. E aí eu comecei a recuar e me sentir insegura. Eu falei, como que eu vou falar para esses profissionais que tratam do assunto, né? E eu comecei a dialogar muito com essas pessoas e entender que, dentro de consultório, a prática te dá outras experiências. E a experiência que eu tinha em casa, alinhada com conhecimento, me dava um olhar diferenciado sobre esse processo. Então, compartilhar as minhas experiências se somava aquelas informações, aquelas práticas de consultório. E era muito atraente aquele conteúdo para que elas tivessem um pouco desse olhar da família sobre essa relação de uma criança que tem dificuldade para se expressar. E ali eu encontrei um espaço, uma voz de uma pessoa que trata de coisas muito simples, mas para o olhar do outro é uma experiência que ela não tem, que ela não vivencia, e aquilo produziu conhecimento para essas pessoas. E aí eu comecei também a dar valor ao que eu estava fazendo, né? A dar forma, e escrevi um livro, tenho outro livro a caminho, construí, na minha experiência, conhecimentos que se agregam ao conhecimento técnico e prático. E esclareci também muitas dúvidas, porque um diagnóstico de TDL se confunde muito com um de autismo, já que a fala é um marcador importante nos transtornos do neurodesenvolvimento. E é através da fala que eu também atraio muitas pessoas que buscam compreender e precisam de informação para conscientização. É uma família que percebe que o filho não está falando tão bem, aquilo impacta diretamente na relação com a criança, na dinâmica dentro de casa, com a escola. E, muitas vezes, é um primeiro contato da pessoa com deficiência. Então, elas chegam até mim muito preocupadas e encontram ali uma mãe que passou por isso e encontrou caminhos para participar ativamente, para ajudar o filho a se desenvolver. E as pessoas, eu digo que se a pessoa chegou até ali, ela já fez muita coisa, porque ela está buscando o seu lugar para somar nesse processo. Mas, para além disso, eu penso que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Dependendo do quadro, a criança pode também não falar. Então, o que pensar sobre isso, né? Meu filho tem potencial de desenvolvimento, mas hoje ele não fala tanto. Como eu lido com essa criança? Como eu dou voz a ela? Como eu dou espaço? Como eu faço para ela compreender o que eu quero ensinar para ajudá-la? Então, são muitas perguntas, muitas dúvidas. E eu comecei a falar sobre a supervalorização da fala, porque, às vezes, as pessoas dão muito crédito ao que não é o mais importante, o que não é essencial nas nossas relações. Eu acho que o essencial é a comunicação. Porque qualquer pessoa se comunica, qualquer pessoa, para sobreviver, ela tem necessidades vitais. E quanto maior o nível de dependência dela do outro, mais necessidade ela tem de se comunicar. Eu preciso comer, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso de qualquer coisa, eu preciso me comunicar. E as pessoas encontram esse caminho. E a gente pode pensar em acessibilidade para melhorar essa comunicação entre as pessoas. Então, existem muitas outras formas de se comunicar. E sendo essa mãe que lida com crianças que têm dificuldades para se expressar, eu também aprendi a valorizar esses outros sinais, né? Gestos, posturas, reações, comportamento. Conforme o meu filho desenvolvia a fala, muitos comportamentos inapropriados também iam se regulando, porque ele tinha ali outros recursos, outra ferramenta para se expressar, para se colocar, para se compreender, para compreender o que alguém está explicando. Um aluno com baixa atenção numa sala de aula, pode ser que ele não esteja compreendendo o que a professora está falando, e daí não se sente estimulado a prestar atenção, a participar. Então, a fala, ela indica, né, muitas dificuldades, às vezes, de aprendizagem também. Por isso é importante compreender esses processos para poder ajudar
e incluir essas crianças que não têm o mesmo acesso, elas têm uma barreira para acessar o conhecimento. O meu filho ele não tem dificuldade de aprendizagem, mas ele tem dificuldade de processar a linguagem. Então, um texto um pouco mais complexo para a idade dele, ele não vai acessar o que está escrito ali, porque eu preciso de tornar o texto mais acessível para que ele compreenda o conteúdo e responda bem na prova. Eu preciso de uma linguagem mais simples para que ele compreenda uma pergunta e responda bem na prova. E ele sempre se desenvolveu continuamente. Ele, às vezes, supera uma dificuldade, lá na frente tem outras, porque a sociedade vai te demandando cada vez mais, né, dessa linguagem, dessa interação. Então, na verdade, quando a gente fala em inclusão, a gente fala em comunicação, em dar ferramentas para que a pessoa se comunique. E, para nós que estamos lidando com essa pessoa, cabe respeitar como essa pessoa se comunica, né? Como ela vai expressar o que ela está sentindo. Às vezes, um olhar diz muita coisa, um gesto diz muita coisa, mas a gente espera que a criança diga, fala. Mas ela já está expressando ali, ela está virando a cara, ela está se jogando no chão. Então, é importante valorizar as iniciativas de comunicação dessa criança, com o que ela tem para entregar naquele momento, continuar estimulando esse desenvolvimento e dar voz. Porque muitas vezes eu me colocava à frente do meu filho, porque ele ia demorar muito para falar, ele não vai entender, e aí eu falava por ele. Então, eu percebi que, conforme ele foi se desenvolvendo, eu fui dando um passo atrás. Porque, quando ele se manifestava, eu ficava, ué. E, nesse momento em que ele dava uns saltos assim, na competência, né, social, eu confundi até com um comportamento meio rebelde. Eu falei, por que ele está me contrariando? Por que ele não quer isso? Eu sempre foi assim, eu sempre escolhi, eu sempre decidi. E a gente começa a se recolocar quando essa expressão ela se amplia, né? E é incrível como a gente olhando a comunicação de forma mais ampla, a gente também se recoloca nessa relação. Então, mesmo quando a criança não fala, hoje a gente tem ferramentas de acessibilidade, existem caminhos para dar voz a quem tem dificuldade para se expressar. E eu acho que a Laís vai falar sobre comunicação alternativa, que é muito importante. Eu estou estudando muito sobre isso agora. E importante dizer, o meu segundo filho, ele tem 6 anos, ele tem autismo. Ele também tem dificuldades com linguagem, muita dificuldade na expressão. É uma criança que fala, porém, de forma muito limitada. E os processos de desenvolvimento dele têm sido totalmente diferentes do meu primeiro filho. Então, a linguagem também, esse desenvolvimento também é um espectro, né? Cada um vai seguir o seu caminho, vai ter sua forma de dizer algo, de expressar algo. Mas eu experimentei um processo diferente de um filho para outro, independente do diagnóstico, porque o ambiente de estímulo foi bem parecido, as condições, as oportunidades bem parecidas, mas cada um tem potencialidades em uma área da língua, da linguagem, outro em outra, e um também tem o irmão para ajudar. Então, tudo isso se junta, se configura no desenvolvimento dessa criança. E eu não podia deixar de falar sobre a língua... Estou falando demais? Não tenho noção de tempo. 2 minutos. Eu queria também não poderia deixar de falar da questão da língua, porque eu percebo muito através do meu conteúdo que as pessoas que falam de inclusão também julgam quem escreve errado, quem se expressa mal. Aquela pessoa é muito grosseira. Tudo isso passa por desenvolvimento da linguagem. Então, por um lado, você está trabalhando com inclusão, no outro, você acha que aquela mãe ela não sabe o que está falando porque ela escreveu errado. E isso também passa por educação, por formação. E o conteúdo, o que a pessoa diz, é mais do que como ela diz. Então, a gente precisa dar oportunidade, dar voz a todo tipo de pessoa. O nosso filho hoje, que está ali fazendo tratamento, se desenvolvendo, eu não sei o que ele vai conseguir expressar, como ele vai conseguir escrever. Hoje, meu filho está sendo alfabetizado, e qualquer palavra que ele escreve, eu acho lindo. Ele escreve casa com K, porque ele escuta o K. Eu acho lindo e eu valido.
e ele vai adquirindo e vai evoluindo nesse sentido. Mas se ele é uma pessoa adulta que escreve casa com K, eu, conhecendo a história que ele tem, eu não vou achar lindo? Eu vou achar lindo. Então, as pessoas têm muito a dizer, têm muito a comunicar, independente de como essa linguagem se apresenta, como essa linguagem aparece. E a comunicação, ela pode ser muito ampliada com ferramentas. Precisamos pensar na comunicação como um direito, porque todo mundo tem o direito de expressar o básico. E isso impacta muito na forma como a gente recebe afetos, como a gente se relaciona com as pessoas. As crianças pequenas, que são muito expressivas, muito comunicativas, tendem a receber mais atenção, mais carinho, mais afeto. Eu vejo isso com os meus filhos também. Ele quer me cortar. E sigam o conteúdo, o Paninhos TDL, onde eu falo de tudo isso. Enfim. Uma salva de palmas para a Gláucia, gente. Obrigada, Gláucia. Que aula maravilhosa. Obrigado. Fica aqui com a gente. Fica aqui. Primeiro, eu tô me sentindo como se eu tivesse voltado para a escola mesmo, porque eu não aprendi absolutamente nada sobre comunicação simples. Eu tô começando, assim, sabe? E o quanto é necessário a gente parar de supervalorizar algumas coisas. Teve essa semana, Rebeca, que eu vi na internet, teve um vídeo que estava rolando na internet, Gláucia, de um influencer que é muito famoso, e ele estava fazendo um stand-up, falando sobre... é da área de humor. E ele estava falando que teve um dia que ele não foi ninguém. Que ele não era ninguém. Que hoje ele é. E quanto a gente supervaloriza a questão da fama, do emprego idealizado. Quando a gente se apresenta para alguém, a gente não se apresenta quem é você, né? Quem sou eu de verdade? Alex pela profissão. A gente supervaloriza os padrões, aquilo que é visto na sociedade como algo melhor e perfeito. E quando você vem trazer aqui para nós essa fala tão potente, para a gente repensar a forma como a gente se comunica, é um divisor de águas. Eu acho que a gente precisa, para quem está nos assistindo aí, a gente precisa de verdade começar a desconstruir a forma como a comunicação é vista, né? Só quem é verbal acaba ganhando mais oportunidades. Inclusive, aqui na nossa plateia tem pessoas não verbais e que se desenvolveram, são alfabetizados e que têm uma vida autônoma, Gláucia. Sim, eu não falei que linguagem é poder. Você pode manipular as pessoas, você pode ensinar as pessoas usando bem as palavras. Mas comunicação deve ser um direito. Todo mundo aprende, todo mundo pode se comunicar e precisamos dar acessibilidade para que as pessoas se comuniquem. Perfeito. Rebeca, nós temos convidados especiais, não é mesmo, Flávia? Apresenta para nós aí quem são os convidados. Pode ficar aqui ainda com a gente, não foge de mim não, Gláucia, pode ficar aqui do meu lado. Gláucia, que prazer. Você tem uma frase Obrigada. que eu vou levar para a minha vida, que é como a gente supervaloriza a fala. Na verdade, as pessoas têm inúmeras maneiras de se... A fala é uma delas, né? E essa coisa do padrão, ela atrapalha, porque a gente tem tantas formas de conseguir a comunicação. Então, muito obrigada aí pela sua aula.